Bom, boa tarde a todos, todas. Obrigado pela presença. Estamos aqui com o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial Ambiental, Ana Tônia, secretária do Clima, Jair Smith, diretor de fiscalização do IBAMA. O nosso objetivo dessa coletiva foi o de apresentar as ações do Ministério do Meio Ambiente frente aos novos dados sobre a evolução do desmatamento na Amazônia, no Cerrado. Esses dados vão ser divulgados na sexta-feira, como de praxe. Vocês sabem que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulga esses dados regularmente, mas o problema é que vai cair justamente numa sexta-feira, no meio de um feriado, e nós não vamos estar à disposição para fazer esclarecimentos e poder discutir esses dados com vocês. Certamente todos terão interesse em conhecer os dados e ouvir a posição do Ministério em relação a eles. Por isso, nós, em articulação com a ministra, decidimos fazer essa coletiva hoje para dar a oportunidade de apresentar e discutir as medidas do Ministério do Meio Ambiente. A ministra Marina Silva, infelizmente, não pode participar. Ela está com um problema sério, dor nas costas muito grande. Ontem ela já saiu um pouco mais cedo. Hoje está fazendo uma fisioterapia, está para se recuperar. Deve estar tudo bem amanhã já, mas hoje ela não tinha condições de participar aqui e, portanto, solicitou que nós aqui pudéssemos apresentar e discutir aí, apresentar nossas medidas com vocês, esclarecer eventuais perguntas que vocês tenham. Então, nós vamos apresentar aqui os dados. Eu vou fazer um início, depois vou pedir para o André Lima apresentar, o Rodrigo Agostinho e o Jair comentarem aqui as ações do IBAMA. A secretária Ana Tônia vai estar à disposição aqui também para discutir as implicações disso, para caso tenhamos perguntas em outras áreas, e estamos aqui à disposição. Então, vamos lá. O primeiro dado vem em relação à Amazônia. Pode passar? Aqui sou eu que passo, né? Como é que avança aqui? Aqui. Assim. Então, o bioma Amazônia, os dados que acabam de ser fechados, inicialmente, só para termos um histórico, esse é o dado do segundo semestre do ano passado, ou seja, de agosto de 2022 a dezembro de 2022. Vocês sabem que os dados do INPE, eles analisam o período que vai de agosto de um ano a final de julho do ano seguinte. Portanto, a taxa ela não é o ano regular de janeiro a dezembro, sim de agosto a julho. Portanto, nós temos aqui um aumento que acumulado no segundo semestre do ano passado, 54%, que mostrava o que o atual governo recepcionou o desmatamento em alta na Amazônia, numa faixa bastante importante. O dado que o DETER acaba de disponibilizar representa uma queda de 10% no mês de maio, comparado com o mês de maio do ano anterior. Então, nesse gráfico, nós temos os meses de maio dos últimos 8 anos, é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7 anos, né? 8 anos. E, em relação ao ano passado, uma queda de 10% no desmatamento da Amazônia. E, no acumulado de janeiro a maio deste ano, uma queda de 31% no desmatamento. Então, essa é uma informação bastante relevante e é muito importante. Então, André, eu queria que você comentasse a questão de nuvens, por que esse dado tem um significativo grande agora e por que, inclusive, a necessidade de termos essa coletiva com um pouco mais de tempo para esclarecer, agora com o mês de maio sendo encerrado. Então, secretário e demais amigos e amigas, a gente tem dito que o sistema DETER não é apropriado para comparar mês com mês. Por quê? Porque sempre tem a questão de nuvem. Tem mês que tem muita nuvem, mês que não tem muita nuvem, e então varia muito de um ano para o outro, né, a intensidade de nuvem numa mesma região.
Mas, quando a gente começa a comparar um período mais alongado, 3, 4, nesse caso são 5 meses, nós já estamos comparando agora, nesse slide, janeiro a maio de 2023 com janeiro a maio dos períodos anteriores, né? E a gente já observa em maio que começa a cair significativamente o percentual de nuvem nas regiões mapeadas. Então, de abril para maio, por exemplo, já caiu de 30% para 20% o percentual de cobertura de nuvem. Então, começa agora a ficar uma janela bastante aberta e aí a gente já observa em 5 meses desse ano, comparados com os 5 primeiros meses dos anos anteriores, uma queda substancial de 31% nas taxas de desmatamento. Agora a gente começa a poder fazer comparações um pouco mais consistentes, né, num período mais amplo, superior a 3 meses. Nesse caso, nós já estamos comparando 5 meses, né? Então, esse é o dado, né? Você podia explicar, André, essa... E a gente tem também, e isso é super importante até para a estratégia de ação, de fiscalização e controle, né, as categorias fundiárias, né? Então, vocês observam que 46%, quase a metade, é desmatamento que nós estamos detectando dentro do sistema do Cadastro Ambiental Rural, do CAR, né, que são áreas onde há interesse privado, vamos dizer assim. Não é necessariamente terra pública, não é terra privada, mas existe cadastro ambiental rural nessas áreas. 21% a gente identifica em terras públicas, 21,4%, assentamentos, porque aqui não está dando para ver ali, e 15% em áreas de florestas públicas não destinadas, né? 21% em assentamento e 15%. Isso é super importante porque a gente vai dimensionando essa dinâmica e estabelecendo ações específicas para cada categoria, vamos dizer assim, fundiária, né? Amazônia Legal. Quer que eu fale aqui? Tá. Bom, aqui nós estamos mostrando os 20 municípios que concentram, esse conjunto de 20 municípios concentram mais de 50%, na verdade 55% do desmatamento nesse período de janeiro a maio, né? Vocês observam aí, Feliz Natal está no topo da lista, com mais de 173 quilômetros quadrados, né, de desmatamento. Até Itaituba, no Pará, são 8 municípios no Mato Grosso, 6 no Amazonas, 4 no Pará, 1 em Rondônia e 1 em Roraima. A gente observa aí uma certa mudança, né, de padrão, e isso tem a ver também com o período, né? A partir de abril, maio, né, já começa a seca na região ali do Mato Grosso, começa ter mais desmatamento nessa região do Mato Grosso. Só para esclarecer, é a Amazônia Legal, porém, esses dados se referem à área de floresta na Amazônia Legal. Porque temos também Cerrado na Amazônia Legal. Cerrado é um dado separado e nós vamos discutir na sequência, tá certo? Então, essa é uma informação importante, porque observem que o trabalho que tem sido coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, juntamente ao IBAMA e CNBio, mostram que a concentração de desmatamento no número reduzido de municípios, o que permite, evidentemente, tem sido muito importante para as ações do IBAMA, que o Rodrigo Agostinho vai apresentar, junto com o George Smith aí na sequência, no sentido de ter mais foco e ter resultados mais eficientes, que certamente contribuem para explicar esse movimento de queda que nós estamos registrando na Amazônia. Então, na sequência, passo para o Rodrigo, por favor, Rodrigo. Então, boa tarde a todos e todas. O IBAMA está trabalhando de maneira muito forte, com foco no combate ao desmatamento da Amazônia, como a nossa estrutura, uma estrutura bastante deficitária. A gente está utilizando as ferramentas que a gente tem e que, infelizmente, não eram utilizadas. Uma delas é usar a base tecnológica. Então, os alertas do IBAMA os alertas do INPE estão se transformando em autos de infração, quando em áreas onde a gente conhece o infrator, e logo em seguida essas áreas também são embargadas. O que significa embargo? Embargo significa proibir a utilização daquela área. Então, a pessoa desmatou para alguma finalidade, essa finalidade não pode acontecer. Então, nós temos um histórico já do primeira fase, do primeiro PPCDAN, onde uma grande parte do sucesso da redução significativa do desmatamento se deu por essa estratégia. E nós estamos repetindo essa estratégia. Então, a gente teve um aumento significativo de multas, embargos e apreensões esse ano.
passamos a fazer embargo remoto, então a gente daqui da sede do IBAMA estamos embargando fazendas e mais fazendas e glebas e áreas desmatadas legalmente da Amazônia, então a gente não precisa necessariamente estar em campo. A gente tem colocado as equipes em campo, notadamente em áreas onde é importante a presença humana, né, terras indígenas, áreas públicas não destinadas. Tem outras ferramentas, outras estratégias que não necessariamente estão com o IBAMA, né, como a questão de garantir a integridade no nosso cadastro ambiental rural, e acho que em relação a isso o André pode estar falando um pouco melhor. E estamos trabalhando a validação dos embargos, ou seja, nós precisamos que os embargos surtam resultado. Então, nós estamos apreendendo produção em áreas embargadas, e isso tem dado um resultado significativo. Estamos trabalhando também ações para evitar a degradação da floresta, notadamente combater a extração ilegal de madeira. Fizemos uma ação agora, a Operação Metaverso, onde a gente cancelou 1,6 milhão de metros cúbicos de madeira ilegal, numa situação de madeira ilegal virtual, que eram créditos para poder legalizar madeira ilegal. Isso significa 66 mil caminhões de madeira que nós tiramos do sistema florestal do Brasil, e a gente acredita que isso vai ter um resultado muito bom no médio e longo prazo. Vou pedir para o André completar aqui. André, a questão do CAR, você podia comentar? A questão do Fundo Amazônia, por favor. Sim. Então, em relação ao CAR, muito importante, né, porque quando a gente identifica desmatamento dentro do CAR, a gente já tem pelo menos bons indícios de responsáveis pela área, né, com e-mail, com CPF, etc. Então, nós vamos começar uma ação muito forte de notificação através do sistema para a atualização do cadastro. Por quê? Porque se houve um desmatamento, a informação contida no cadastro, que é declaratória, ela não está atualizada. Então, o interessado ele tem obrigação de atualizar, né? E a não resposta a uma notificação pode resultar no cancelamento do CAR. O cancelamento do CAR significa que aquele imóvel deixa de ter, vamos dizer assim, o RG dele, por exemplo, não, né, passa a não ter acesso a crédito, né? Então, isso vai começar a ser feito de maneira sistemática, né, a partir de agora. E o dado ali está errado, viu? Tem que corrigir. É verdade. 540 milhões de reais de recursos agora, nesse momento, aí, sendo aprovados pela diretoria do Fundo Amazônia, né? São aqueles projetos que eram, né, que a gente falou a respeito deles em fevereiro, quando fizemos a primeira reunião do COF. Eles avançaram ao longo de fevereiro até agora, e deve haver a aprovação ainda nesse primeiro semestre do investimento de 540 milhões em 13 projetos, né, voltados para monitoramento, controle e conservação ambiental na Amazônia. E tem também que eles estão atualizando a apresentação ali, provavelmente, mas acho que o lado fundamental foi o lançamento do IPCTAM pelo Presidente da República, no último dia 5, que, na realidade, coloca em campo agora um conjunto muito ampliado de ações, conforme foi divulgado. Portanto, esse esforço realizado até agora ganha escala e densidade a partir desse momento, o que é muito favorável para que a gente possa ter maior impacto nos próximos meses sobre a redução do desmatamento. Já voltou a apresentação? Não. Enquanto isso, talvez, Rodrigo, você pudesse falar os dados da fiscalização do IBAMA na Amazônia, que são dados muito importantes. Só para a gente ter um panorama, vai ser apresentado, vai estar disponibilizado para todos, mas nós conseguimos chegar agora nessa semana em 2 bilhões e 23 milhões de multas aplicadas até agora em todo o Brasil. De janeiro a maio, né? De janeiro a maio, esse ano. 2 bi de bola e 23, 2,023, 2 bi e 23 milhões de multas. Até agora isso significa 160% a mais. É um total de 7.196 autos de infração. 7.196 autos de infração de multas. E nós estamos falando aí de um total de 2.255 fazendas ou glebas ou lotes embargados. Nós estamos embargando preferencialmente nos municípios prioritários. Então, nós temos aí essa lista dos municípios prioritários de desmatamento. Uma boa parte desse serviço está sendo feito pela equipe de tecnologia do IBAMA, uma
equipe de geoprocessamento, utilizando os dados fornecidos pelo INPE, e acompanham essas ações de apreensão de produtos, apreensão de equipamentos, destruição de equipamentos, uma série de informações acessórias. Então, de maneira bem resumida, a gente está aumentando os autos de infração em quase 180%, os embargos em 128%, destruição de equipamentos usados em crimes ambientais 203%, apreensão de produtos 107%, e nos valores das multas em 185%. Então, eu queria só deixar muito claro que sim, a gente está sendo muito duro para conseguir obter esses números de redução de desmatamento na Amazônia. Uma boa parte do desmatamento da Amazônia é desmatamento ilegal, ou seja, não é desmatamento que teve autorização, que teve licenciamento. Então, a gente consegue fazer o trabalho e buscar esse resultado, enfim, conseguir frear. A fronteira de desmatamento é muito grande, uma fronteira que vai desde Rondônia, Acre, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, Pará, Maranhão, enfim, é uma fronteira muito grande. Parar esse transatlântico de desmatamento não é fácil, mas a gente acredita que estamos no caminho certo. Já temos a apresentação para voltar, voltamos ali. Então, esses dados que o Rodrigo Agostinho acabou de apresentar estão ali. 179% de autos de infração, 128 embargos, 203 destruição de equipamentos usados em crimes ambientais, 107% apreensão, 185% de valores de multas, tudo isso neste período agora de janeiro a maio, comparado com janeiro a maio do ano anterior. Ou com a média? Com a média, desculpa, dos últimos 4 anos, com a média dos últimos 4 anos, portanto é um número mais importante. Esse dado aqui, também eu queria chamar a atenção, em relação ao CAR, isso já foi implementado. Nós não temos no Brasil mais nenhum cadastro ambiental rural incidindo sobre terra indígena. Todos os cadastros estão ou pendentes, ou suspensos, ou cancelados. Isso é muito importante, porque nós chegamos a ter 20.341 cadastros ilegais sobre terras indígenas, e chegamos a ter que correspondiam a 7.300.000 hectares ilegalmente sobrepostos em terras indígenas. Então, isso foi absolutamente resolvido já no sistema do cadastro ambiental rural e, portanto, demos um passo importante na regularização do CAR e vamos agora avançar no que já foi dito pelo André, nas unidades de conservação, nas florestas públicas não destinadas, no sentido de fazer a limpeza necessária ao cadastro. Vamos agora falar do bioma cerrado. O bioma cerrado, ele tem uma situação bastante diferente, ele não está, inclusive não está passando aqui, olha, é tão diferente que não está funcionando o botão aqui. Pronto. Esse é o dado histórico de agosto a dezembro, assim como nós apresentamos de agosto a dezembro da Amazônia, esse é o do Cerrado, de agosto a dezembro. Esse não está passando aqui, você tem que passar aí. Esse próximo é o dado do mês de maio. Nós observamos um aumento de 83% no desmatamento, segundo os alertas do DETER, no bioma cerrado, no mês de maio. E considerando o acumulado de janeiro a maio, nós temos... Deixa eu fazer aqui, por favor. No acumulado, 35%. 83% no mês de maio, neste mês, né? E 35% no acumulado de janeiro a maio. Portanto, ao contrário do que nós estamos vendo na Amazônia, no bioma cerrado, o desmatamento vem crescendo nos últimos meses, a partir de janeiro, inclusive. Nós identificamos no Cerrado 24 municípios com as maiores contribuições para o desmatamento do bioma, 50%. que atinge 50,2% de todo o desmatamento, ou seja, o Cerrado é um bioma de grandes dimensões,
segundo maior bioma brasileiro, só menor que a Amazônia, são 200 milhões de hectares, e nós temos aí, são 200 mil quilômetros quadrados, são 200 milhões de hectares. 200 milhões de hectares, isso mesmo, sendo que nós temos em 24 municípios, se concentra um desmatamento de 50,2% do verificado no bioma neste período de janeiro a maio deste ano, né? Sendo 10 municípios no estado da Bahia, 5 municípios no estado do Maranhão, 4 no estado do Piauí, 3 no estado de Tocantins, 1 no Mato Grosso e 1 no Pará. O Pará bem no limite sul, né? Já no próximo a Tocantins. Põe o microfone ali, por favor. De 1.000 municípios do Cerrado, que existem no Cerrado, 24 municípios são responsáveis por 50% do desmatamento. Pode Na verdade, seguir, são André, 1.077 municípios. Pode seguir, André, por favor. Posso. E aqui também esse dado mais qualitativo, né, de onde está ocorrendo, né, nas categorias fundiárias. E aqui tem um grande destaque, quase 80%, 77% do desmatamento no Cerrado, de janeiro a maio, aconteceu em imóveis que estão registrados no Cadastro Ambiental Rural. Isso significa, como eu disse também para a Amazônia, que em mais de 3/4 do desmatamento, né, nós podemos ter acesso a quem são os responsáveis por essas áreas. E os estados estão administrando o Cadastro Ambiental Rural, têm condição, inclusive, de autuar, né, embargar, automaticamente até dentro do próprio sistema do CAR, né, porque os estados estão operando o cadastro ambiental na ponta, né. Então nós vamos ter um trabalho muito importante aí no âmbito do cadastro ambiental rural para identificar se esse desmatamento é realmente autorizado ou não, né. A nossa estimativa é de que mais da metade do desmatamento no Cerrado é desmatamento autorizado pelos órgãos estaduais ambientais. Então, o nosso grande desafio agora é sincronizar essas informações e esses dados para a gente poder realmente identificar, de fato, o que é autorizado, o que não é, para poder ter uma ação de fiscalização mais incisiva e eficiente. O IBAMA não pode sair autuando e multando, né, em cima de área que tem autorização ou que os estados já fizeram também a fiscalização. Então, esse grande desafio agora, sobretudo no Cerrado, é o acesso aos dados, né, de informação de autorização de supressão que é feita pelos órgãos estaduais ambientais. Passar para o Rodrigo aqui. Rodrigo, por favor. Como o André disse, a gente tem uma diferença fundiária entre Amazônia e Cerrado. Na Amazônia, a maior parte das terras são terras não tituladas, terras públicas. No caso do Cerrado, a gente tem muita terra titulada ou terra em processo avançado de titulação. E aí o que acontece é que os proprietários ou poceiros acabam conseguindo as autorizações. Então, uma boa parte do desmatamento foi autorizado, e aí isso cria uma certa dificuldade para o nosso trabalho de fiscalização. Então, estamos trabalhando para que a gente possa ter os dados mais detalhados dos estados. Mesmo assim, nós começamos uma série de operações no Cerrado, já estamos com 181 fazendas ou glebas embargadas dentro de área de Cerrado, um aumento de 16% nos autos de infração, 37% dos embargos, 38% da destruição de equipamentos, 29% da apreensão, 72% no valor das multas no bioma Cerrado. Então, pela primeira vez, a gente está fazendo a separação aí do que é desmatamento por biomas, não é, um olhar, um foco maior para o Cerrado, até porque está aumentando. Aplicação do embargo remoto, que é uma ação que a gente está fazendo, então, e focado, obviamente, nos municípios com maiores taxas de desmatamento, que são esses 24 municípios que foram apresentados agora. Além disso, as articulações com os cadastros. Acho que podemos, não sei se tem... Aí eu podia passar para o... quais são as medidas que adotamos imediatamente e que devem ter um efeito bastante relevante no Cerrado? André, por favor. Então, nós concluímos essa semana, né, com um lançamento feito pelo Presidente da República, o PP-SEDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, e imediatamente começamos o desenvolvimento do plano para o Cerrado.
Os dois, o Cerrado e a Amazônia, inclusive, tiveram a sua subcomissão criadas por decreto do presidente da República no dia 1º de janeiro. São os dois primeiros que a gente já tinha essa perspectiva os dois biomas com maiores taxas de desmatamento. Agora, na semana que vem, acontece a primeira reunião da subcomissão, que envolve os 19 ministérios, 13 ministérios, né, e 10 órgãos vinculados, onde a gente vai construir agora também, simultaneamente às ações que já estão sendo desenvolvidas de controle e fiscalização e monitoramento, o plano para o Cerrado. Um seminário técnico-científico muito importante para poder entender bem essa dinâmica de desmatamento, no próximo dia 21, na semana subsequente, com órgãos da academia, né, universidade, organizações da sociedade civil. Né. Nós notificamos todos os secretários de Estado de Meio Ambiente do Cerrado no dia 5 de maio, há um mês atrás, exatamente para a gente receber os dados de autorização de supressão de desmatamento, para poder fazer uma análise mais precisa do que é legal e do que é ilegal, e fazer uma ação incisiva de controle. No dia 22 de maio nós reiteramos, mas até agora, infelizmente, os estados não responderam. Por força disso, o IBAMA está encaminhando hoje notificação a todos esses estados para que enviem os dados de todas as autorizações de supressão de vegetação nativa emitidas nos últimos 4 anos, nos 24 municípios críticos, municípios com maiores índices de desmatamento, para essa averiguação de legalidade e irregularidade e ação imediata de controle e fiscalização. Né. Pode passar para o próximo? Não, é isso. É isso? Uhum. Então, nesse sentido, essa é a apresentação, esses são os dados. Nossa expectativa é que, com o aumento da presença do IBAMA, agora com os dados mais consolidados e o início do processo do PP Cerrado, em toda essa articulação, a gente espera reverter essa tendência de alta no Cerrado nos próximos meses. Muito obrigado, estamos à disposição a perguntas. Não, existe duas diferenças fundamentais. Primeiro que a Amazônia, a área de reserva legal, onde que os proprietários rurais são obrigados a manter, é de 80% da propriedade. No Cerrado, nós temos duas situações. No Cerrado está contido, na Amazônia Legal é 35% a reserva legal. E fora da Amazônia Legal, a reserva legal é de 20%. Então, a área desmatável, do ponto de vista legal, é muito maior. Né? E nós estamos assistindo uma corrida. Né? Há alguns estudiosos que falam no chamado vazamento, ou seja, na medida em que você bloqueia e tem mais eficiência no bloqueio num determinado bioma, isso pode ocorrer um vazamento, né, para outro. Esse é um dado que está sendo discutido, nós vamos analisar esse dado para verificar se existe correlação, mas, em princípio, o maior fator aí é, de fato, uma exigência legal menor do ponto de vista da conservação. Vazamento é quando você é impedido de fazer um desmatamento numa determinada área e você busca fazer isso em outra área, buscando ampliar o seu negócio em outra região. É o chamado leakage, na linguagem científica que se utiliza. A primeira ação é a verificação da legalidade. Verificar se esse desmatamento está sendo autorizado e se a base legal da autorização está sendo respeitada. Esse é o primeiro passo. Separar o que é ilegal do ilegal. Essa é a providência que nós estamos tomando imediatamente. Como o secretário André disse, nós já havíamos solicitado isso quando veio o dado do mês anterior, quando já mostrava uma tendência de crescimento. A ministra Marina Silva determinou que fosse solicitado aos estados esses dados, para que fosse feita essa avaliação. Infelizmente, os dados não vieram. Agora, o IBAMA, com seu poder de fiscalização supletiva, está oficiando formalmente, notificando
para que esses dados sejam enviados ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa fazer a avaliação. Há muitas informações conflitantes no momento, não é possível dizer com certeza e segurança qual é o universo de áreas que foram legalmente autorizadas e também não é possível dizer se essas autorizações se derem base legal, né? Então, nós vamos fazer esse cotejamento para verificar isso e, evidentemente, dar um sinal claro de que o controle sobre o Cerrado irá ser bastante intenso a partir de agora. Se quiser completar? É só completar rapidamente. No Cerrado é muito mais fácil você desmatar legalmente, mas a gente tem uma grande dúvida que é o quanto desse último mês de fato foi autorizado ou não pelos estados. Então, por isso que nós estamos solicitando as informações. O IBAMA já está trabalhando no Cerrado, nós estamos com as equipes olhando para o bioma, nós já estamos com resultados interessantes, nós estamos com 180 propriedades embargadas, isso significa que esses proprietários não conseguirão crédito agrícola. Então, a ideia é, de certa forma, a gente ser muito duro nesse momento que a gente precisa conter o desmatamento. Nesse caso, dessas propriedades que foram autuadas, são propriedades que a gente já conseguiu comprovar que não tinham autorização. Só um minutinho, que tem uma pessoa aqui na frente, depois... Nós não estamos trabalhando ainda no âmbito de propriedades pequenas, nós estamos pegando as maiores glebas, as maiores áreas. Eu não tenho o número líquido completo, todo dia esse número é atualizado, mas nós estamos trabalhando em grandes áreas, nós detectamos desmatamentos com 10 mil hectares de área desmatada numa única propriedade no Cerrado. Então, são áreas grandes que estão sendo convertidas rapidamente. O sistema do IBAMA, a gente consegue detectar a legalidade quando a pessoa solicita o aproveitamento da lenha ou madeira que tem lá no local, que é o sistema nosso de produtos florestais, o Sinaflor. Acontece que no Cerrado nem sempre se faz o aproveitamento da lenha ou madeira, então muitas vezes é colocado fogo e a gente não consegue detectar se foi autorizado ou não. Só para esclarecer, um desmatamento de 10 mil hectares não basta autorização, tem que ter avaliação de impacto ambiental, portanto, ele seria ilegal se não foi feito um prazo de licenciamento. Então, são exatamente essas análises que nós precisamos fazer agora, porque, embora no Cerrado você tenha uma oportunidade, digamos assim, de desmatamento maior em função da reserva legal menor obrigatória, na realidade, acima de 1.000 hectares, você precisa fazer o licenciamento ambiental. E, aparentemente, isso não está sendo feito e vamos verificar se não está sendo, por que não está sendo feito. Só para complementar também, deixa eu fazer uma pergunta. em relação a esse assunto, que é o seguinte, a gente tem que olhar, esse problema ele se divide em alguns. Um é o desmatamento ilegal, que tem que ter uma ação imediata, a gente estima que algo em torno de 50% desse desmatamento é ilegal. Nos outros 50%, nós temos que aferir se, de fato, a autorização ela foi dada dentro do que a lei estabelece, que é isso que o Capô falou. Se teve estudo de impacto ambiental, se não teve, né, se pegou área de preservação permanente ou não, etc. E tem um terceiro componente. A gente verifica que muitas vezes a autorização não é cumprida. O que quer dizer? Ele obteve uma autorização de 998 hectares para não pegar 1.000, para não ter que fazer o estudo de impacto ambiental, só que ele desmatou 1.100, desmatou 1.200. Então, esse tipo de análise é que nós vamos ter que agora qualificar e fazer uma análise precisa, só que não dá para fazer no bioma todo, nós vamos fazer onde? Vamos começar nos 50% do problema, que são os 24 municípios críticos. E aí desenvolver o método, de sofisticar o sistema, e aí ampliando para os demais municípios. Um minutinho antes. Se o governo está no caminho certo, nós acreditamos que o esforço dessa orquestração da ação de governo, inclusive em parceria com os estados,
você ver, nós já temos uma parceria formal com o Estado do Pará na implementação de ações conjuntas. Estamos construindo agora com o Estado do Mato Grosso, o Estado do Amazonas, e o plano acaba de ser apresentado pelo próprio Presidente da República, com um conjunto muito grande de ações. Então, digamos que isso somado à ação que o IBAMA vem desenvolvendo desde o início do governo, porque isso é muito importante, né? Enquanto nós preparávamos o plano com toda uma construção conjunta, inclusive consulta pública, foram mais de 540 contribuições da sociedade para aprimorar o plano de prevenção e controle ao desmatamento da Amazônia, mas enquanto isso o IBAMA e o ICMBio, mas o IBAMA nas áreas em geral, o ICMBio nas unidades de conservação, veio atuando muito fortemente. Então, certamente, esse resultado que nós estamos tendo é um conjunto, é resultado dessa ação, e também eu acho que um resultado importante da sinalização. O governo tem sinalizado claramente, o Presidente da República vem fazendo isso, e no último dia 5 foi absolutamente enfático de que o governo federal vai atuar de forma absolutamente firme no controle da ilegalidade. Então, são fatores que mostram que são fatores positivos, que estimulam a ação do governo federal. Em relação aos termos de relacionamento de conduta, o Rodrigo esclarece. Nós estamos padronizando a possibilidade de quem quer trabalhar dentro da lei. O IBAMA vai ser muito duro e vai continuar sendo muito duro para que a gente possa baixar o desmatamento. Não dá para a gente continuar perdendo 1 milhão de hectares de florestas por ano na Amazônia, mas a gente quer que as pessoas venham para a legalidade. E para isso a gente precisa que as pessoas façam a regularização ambiental da sua propriedade, licenciem sua propriedade, e para isso nós estamos criando regras mais claras. Essa semana nós publicamos diversos atos normativos no IBAMA para que as regras, tanto no julgamento dos autos de infração, sejam mais céleres, quanto da mesma forma a questão dos embargos. Isso não quer dizer que a gente vai facilitar a vida de ninguém. O que a gente precisa é que as pessoas entendam que desmatamento ilegal não é mais tolerável. Complementando aqui as análises, uma coisa que é importante lembrar, quer dizer, nós não vamos reverter 4 anos de omissão, de corte de orçamento, de fragilidades nas ações de fiscalização e controle em 2, 3 meses. Nós estamos fazendo um esforço, ao mesmo tempo que a gente está construindo um plano, a gente já está agindo. Então, a partir de agora é que a gente vai, inclusive, a gente tem convicção de que os resultados vão começar a surgir de maneira mais substantiva. Só complementando isso, lembrando, mais uma vez, nós tínhamos um crescimento de 54% no desmatamento nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o desmatamento na Amazônia possui uma dinâmica extremamente complexa e ele tem uma sinergia enorme. Ou seja, é muito difícil você fazer uma virada rápida. De certa forma, o resultado que nós estamos tendo é extremamente positivo nesse sentido, porque pegamos um desmatamento em alta, acelerada, e estamos conseguindo inverter a curva. Aliás, esse é o grande desafio, é o nosso grande compromisso. Neste ano, o nosso compromisso é inverter a curva, é poder terminar esse período com o desmatamento em queda, né? Esperamos que essa queda seja a maior possível, mas não é fácil fazer isso com um processo acelerado como nós recebemos do governo anterior. Primeiro, eu queria que vocês falassem com relação ao Cerrado, um pouco mais de quando a gente deve começar a ter novidades com ele e se esses dados, de alguma forma, tenham feito o Ministério acelerar a preparação, acelerar a revisão, acelerar o processo por conta desses dados realmente, e também se a temporada de seca preocupa, que ela está chegando agora no Cerrado e é quando a gente costuma ter os maiores índices, né? Bom, a temporada de seca preocupa tremendamente no Cerrado e na Amazônia. E no Pantanal. E no Pantanal também. No Pantanal, particularmente, nós temos uma ação muito assertiva de um programa bastante intenso com campanha de opinião pública para controlar queimadas e os grandes incêndios, né? Que vai ser lançado em breve, logo vocês vão receber notícias disso, um plano bastante relevante para controlar os incêndios florestais que nós assistimos nos últimos anos e deixaram todos nós atônitos. Esperamos que esse ano a gente tenha uma mudança nesse quadro, mas falando do Cerrado e Amazônia, esse é o grande desafio. Quer dizer,
Nós entramos em maio, né? Inclusive por isso que os dados, o comentário do André são muito importantes, porque o mês de maio já é um mês onde aumenta naturalmente o desmatamento e conseguimos uma redução, né? E vamos agora ter os meses de junho e julho, que vão exigir um esforço absolutamente dobrado para evitar que volte a haver crescimento num período que historicamente cresce o desmatamento. Então, preocupa muito, né? Com relação ao PP Cerrado, o André pode completar, mas realmente esses números que o INPE vem apresentando nos últimos 2 meses, principalmente, agora agravado com o último dado, acendem um alerta para uma ação muito intensa do governo. Isso é uma prioridade enorme do governo, para que possa, de fato, agir a tempo, elaborar o PP Cerrado com a maior brevidade possível, para lançá-lo, se possível ainda em setembro. Vamos ver se nós conseguimos antecipar isso, para que a gente possa ter as equipes em campo o mais rápido possível. André. É isso, e o desafio assim é que de construção de um plano, porque a gente não contrata um consultor sábio, expert, que senta aqui e em 2 dias desenha um plano lindo e maravilhoso. A gente constrói com os demais ministérios, né, para ter o protagonismo e o compromisso dos ministérios com as ações e simultaneamente com os estados. No caso do Cerrado vai ser ainda mais desafiador, porque como a gente identificou aqui, mais da metade desse desmatamento é desmatamento com algum tipo de autorização ou licenciamento. Então nós vamos precisar, como eu disse, ter uma boa articulação com os estados, que foi praticamente destruída ao longo dos últimos 4 anos, não teve interlocução governo federal e estados para tratar desse tema do desafio dos desmatamentos, então nós estamos reconstruindo, né? Então a ideia é exatamente trabalhar em articulação com os ministérios, mas também com os estados, para a gente poder ter a tal da responsabilidade compartilhada, né? A nossa lei complementar 140, que estabelece as responsabilidades na agenda ambiental, coloca a centralidade, né, da questão florestal nos estados, né? E os estados do Cerrado têm um volume muito grande de desmatamento dentro do CAR. Então nós vamos trabalhar muito isso, como trabalhar a questão do desmatamento legal e ilegal. Inclusive a nossa ideia é, a partir desse ano, né, a gente começar a separar a divulgação de dado. Aumentou o desmatamento ilegal ou diminuiu, aumentou o desmatamento legal ou diminuiu. E aí nós vamos tratar, são 2 agendas diferentes. A agenda de desmatamento ilegal é a agenda do crime, da infração, da punição, do controle pela via que a gente chama do controle, comando e controle. A agenda do desmatamento autorizado, nós vamos trabalhar com um pente fino para ver se estão ou não cumprindo a lei, e o que estiver cumprindo a lei, nós vamos ter que trabalhar instrumentos econômicos. Quais são os incentivos econômicos que vão viabilizar uma redução significativa, né, do desmatamento no Cerrado? Por exemplo, né, a regulamentação e a implantação da cota de reserva ambiental. O Código Florestal permite a compensação de áreas de reserva, onde a gente vai conseguir segurar áreas de ativo florestal no Cerrado com o passivo de outras áreas. Essa compensação vai ser bem importante. Também programas de RED, que a gente chama redução de emissões por desmatamento e degradação, que é o carbono, né? Para vocês terem uma ideia, né, é possível autorizar desmatamento no Cerrado na ordem de 40 milhões de hectares. Isso significa um potencial de emissões de 5,8 bilhões de toneladas de CO2 só no Cerrado, com desmatamento autorizável. Então nós vamos ter que enfrentar isso de alguma maneira, encontrar ferramentas e instrumentos, né, inclusive através também da restauração florestal. A legislação florestal fala que para toda autorização é preciso ter reposição florestal. Para onde está indo esse recurso? Está virando reflorestamento, preferencialmente deveria estar sendo com vegetação nativa. Nós vamos começar a fazer um pente fino nisso, né, também nos estados do Cerrado.
Olha, a nossa intenção e o nosso trabalho tem sido em parceria com os governos estaduais, né? É interesse de todos os governos de operarem a lei do ponto de vista, observando a lei, observando a lei. Evidentemente que o desmatamento legal, aquele que a lei prevê e que permite, se ele for devidamente autorizado e licenciado, isso está regular, né? Então, nós não vemos nenhuma dificuldade nisso, né? Ao levantar e apresentar os dados, o nosso objetivo é, ao mesmo tempo que punir o que foi ilegal, que certamente é interesse também dos governos estaduais, e vamos trabalhar em parceria com eles, mas certamente levantar o problema. Quer dizer, como foi dito pelo André, em tese, nós temos aí um potencial de desmatamento legal muito grande, né? Isso tem implicações para a atividade econômica, seja na própria produção, nós sabemos da correlação entre conservação e produção, de um lado, seja em relação aos mercados, né? Já há algum tempo em que os importadores e os consumidores nacionais também deixaram de olhar apenas para a Amazônia. Aliás, quando o presidente da República assinou o decreto no dia 1º de janeiro, criando a Comissão Nacional de Desmatamento, ele não criou a Comissão Nacional de Desmatamento da Amazônia. Ele criou a Comissão Nacional de Desmatamento no país, de todos os biomas. Então, é uma discussão a ser feita com a sociedade, né? E, evidentemente, que a conservação dos ativos naturais interessam a todos, interessam ao agronegócio e é fundamental para garantir que os mercados dos produtos de exportação sejam mantidos. Não, isso já há vários movimentos nesse sentido, cada vez mais, inclusive independentes. Há ações para que você possa certificar essa produção, para demonstrar que essa produção é ou não livre de desmatamento na sua cadeia, né? Nós temos, inclusive, iniciativas em curso no setor privado de autorregulação. Recentemente, a FEBRABAN aprovou uma autorregulação para exclusão do financiamento de frigoríficos que operam com gado oriundo de áreas desmatadas ilegalmente, que é uma autorregulação. A ABIEC, o André está me confirmando que a ABIEC assinou isso ontem. Então, existe esse movimento, né? Isso é irreversível, né? O que nós queremos aqui, e esse objetivo também dessa coletiva, é mostrar os dados de forma clara, né? Mostrar o problema com a sua importância e relevância e apresentar quais são as medidas que nós estamos adotando no sentido de reverter esse quadro, né? Não há nenhuma oposição entre o governo federal e o governo estadual, ao contrário. Nosso objetivo é trabalhar em parceria. Não, de forma alguma. O CAR, ele é um registro das propriedades rurais, e você não tem nenhuma possibilidade. Esse é um engano que é colocado repetidas vezes sobre a mesa e que não faz sentido. Aliás, o próprio ministro Fávaro esclareceu isso inúmeras vezes, de que o CAR, estando no mapa, ele não seria menos rigoroso, e estando no IMA será mais rigoroso, porque nós estamos tratando de uma informação cadastral. Você tem o perímetro da propriedade, o proprietário é obrigado a informar a reserva legal e as áreas de preservação permanente que ele possui. Se ele estando em qualquer lugar da República, ele vai ter que oferecer essas informações. Não tem como. E a checagem, as consequências de um proprietário estar com déficit de reserva legal ou de APP, de área de preservação permanente, qual é a implicação disso? A implicação disso é que ele tem que fazer o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Isso é algo
normal, digamos assim, de você buscar regularizar uma situação irregular. A preocupação nossa são a inclusão de cadastros ilegais, que não poderiam estar sendo incluídos. Por exemplo, em florestas públicas não destinadas, em terras indígenas, em unidades de conservação. Esse é o principal problema que está sendo resolvido. Já vinha sendo trabalhado isso no próprio Ministério da Agricultura e segue porque isso não diz respeito a quem está à frente do CAR. Isso diz respeito à regulamentação do CAR. O CAR ele possui uma regulamentação própria. E lá está explícito que é proibido você manter um CAR ativo se ele tiver sobre terra indígena, sobre unidade de conservação, se ele teve uma área embargada pelo IBAMA ou pelo órgão estadual. Então, na realidade, trata do cumprimento da legislação. Não há nenhum entendimento nosso de que a passagem da gestão do CAR para o Ministério da Gestão e Inovação venha a criar qualquer problema, qualquer dificuldade na atuação do Ministério do Meio Ambiente. A meta do desmatamento foi estabelecida pelo Presidente da República. Desmatamento zero em 2030. O nosso objetivo é trabalhar para integrar para o próximo governo o menor índice possível nessa direção. Obrigado, gente.